Aleluia, graça e paz, amados. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Eu vou ler apenas a parte B do versículo 35. Pode colocar o 34 e vamos ler o 34 e o 35, que fica melhor para projetar aqui, né? Vamos lá. Segunda Nova Versão Internacional diz assim, versículo 34 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas: E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Presta bem atenção que ele diz a Maria. Ele fala com a mãe. Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Amém? Senhor, nós te damos graça por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de poder juntos celebrarmos ao Senhor neste lugar. Que privilégio, Senhor, é poder nos reunirmos com os nossos irmãos, alguns aqui presenciais, outros, Deus, à distância, mas em um só Espírito, poder te louvar, te adorar, poder celebrar ao Senhor, com alegria, adentrarmos a sala do trono, ao som, Senhor, dos instrumentos, ao som das vozes, poder celebrarmos ao Senhor com alegria, e poder declarar todo o nosso amor, poder declarar toda a nossa gratidão, poder, Senhor, através das danças, expressar a nossa gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E clamamos, Senhor, mais uma vez, para que essa noite seja uma noite diferenciada, ímpar, Senhor, na vida de cada um dos que estão aqui, cada um dos que estão presentes e cultuando ao Senhor neste lugar e onde quer que estejam, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, em especial, Senhor, as mães que nesse dia estão sendo homenageadas, que o Senhor possa dar graça, fortalecê-las, e assim como o Senhor deu força a Maria, assim como o Senhor a fortaleceu, a escolheu, e o Senhor, apesar de tudo aquilo que ela precisaria passar, o Senhor a tornou bendita, alguém que pudesse fazer a diferença, abençoando a vida de outras pessoas. Que seja assim, Senhor, na vida de cada um neste lugar, mormente na vida das mães, para que essa incumbência, que sabemos que é tão primorosa, mas também tão pesada, Senhor, que possa ser exercida por cada uma delas, debaixo da força e do poder do Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje eu queria falar sobre o tema Mãe como Maria. A capacidade que cada uma de vocês, que cada mulher tem de ser mãe assim como Maria foi. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós temos a tendência de entendermos que Maria sim foi um ser diferenciado, sublimado, né? Que era alguém que não errava, que não tinha erros, alguém que fosse totalmente livres dessas dificuldades que, como mães, cada uma de vocês tem. Se é que tem alguma mãe aqui que tem dificuldade com os filhos, com as tarefas de casa, né? Não tem não, né? Só Maria mesmo que tinha. E muitas vezes nós olhamos para a palavra e parece que aquilo que nós vemos nela era para pessoas diferenciadas, para pessoas, circunstâncias que eram inatingíveis por pessoas naturais como você e eu. Mas falo às mães por causa desta data comemorativa, mas isso se aplica a todos nós. De igual forma, José era um homem como você e eu, que tinha os seus sentimentos, que tinha as suas dores, que tinha os seus questionamentos. Ele só não agia e ele só não usava as suas dores e os seus sentimentos para dar um norte na sua vida. Nós vemos que quando ele estava noivo de uma mulher, a mulher fica grávida e ele tinha tudo para poder expô-la ao ridículo, né? A mulher fica grávida antes do casamento e não era dele. A palavra do Senhor diz que ele tão somente decide em silêncio deixá-la.
Ele levaria a fama de quem tinha comido a sobremesa antes do prato principal, mas ele decide assim agir. Era uma pessoa como nós, e o teria feito se Deus não houvesse intervido e através de um anjo dito para ele: olha, fica tranquilo que a semente que foi colocada lá na sua esposa fui eu quem colocou, pode recebê-la como esposa. Então José e Maria eram pessoas como você e eu, e nós precisamos entender um pouco hoje sobre isso, para que nós possamos entender que você, mãe, que você, pai, que cada um de nós fomos escolhidos por Deus, assim como Maria foi escolhida, assim como José foi escolhido, nós também fomos escolhidos com um propósito. O propósito não de sermos abençoados, mas de sermos bem-aventurados. O propósito de sermos abençoadores, de sermos benditos. E é isso que eu gostaria é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. Vemos no texto aqui de Lucas, do capítulo 1, depois em casa você pode ler e verificar, não vamos ler para não ficarmos nos estendendo muito, mas no capítulo 1, a partir ali do versículo 26, o texto vem falando a respeito desse nascimento de Jesus, a respeito de como se deu o nascimento de Jesus, como é que foi predito isso, e o que começa nos deixando claro é que Deus escolhe Maria. Deus vem e escolheu Maria. E quando o anjo vem falar com Maria, ele fala de uma forma muito interessante. Lá no versículo 28, ele vem dizendo para ela que ela devia se alegrar porque ela era uma agraciada. Alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Muitas vezes nós passamos por cima, não percebemos muito bem aquilo que está sendo dito, mas a palavra agraciada significa aquele que recebeu uma graça. Se é graça, então não é mérito. Logo, Maria não foi escolhida porque ela era melhor do que qualquer outra, ou a melhor de todas as mulheres que tinha. Não, ela foi agraciada por Deus. Ela recebe uma graça, ela recebe uma incumbência. E a incumbência não era apenas para ser abençoada, porque muitas vezes as pessoas, elas têm muito o afã, têm muito a vontade de receber bênçãos do Senhor. Mas Maria, ela recebe, como nós lemos no texto, a palavra que vem para ela é: aquilo que você recebeu vai fazer com que uma espada atravesse o seu coração. Era uma tarefa exatamente difícil, e que Maria precisava também do seu contraponto. Ela precisava aceitar aquilo que Deus tinha para a vida dela, aquilo que Deus tinha para ela, e ela aceita. Se você olhar depois também, lá no versículo 38, quando o anjo termina de explicar, Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aqui nós podemos aprender um primeiro ponto de alguém que é escolhido por Deus e de como deve proceder alguém que é escolhido por Deus para ser mãe, para gerar alguém que é filho de Deus, porque os nossos filhos são filhos de Deus, são consagrados ao Senhor, e nós precisamos entender isso. Então, a primeira coisa é entendermos que não é a nossa vontade que deve acontecer na vida dos nossos filhos, mas é a vontade do Senhor. É aceitar o propósito, é aceitar aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas, e foi o que Maria fez. Ela aceita a incumbência, ela aceita aquele desafio e diz: eu sou serva do Senhor, eu sou serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aí então o anjo a deixa. Então nós precisamos entender esse chamado de Maria, que é um chamado para ser bendita. O chamado de mãe, ele é um chamado para ser bendito. Os filhos são bênçãos, eles nos abençoam com as suas próprias vidas, com o seu carinho, nos abençoam. Mas o propósito nosso como pais, e hoje especificamente falando às mães, é o propósito de sermos bênção para a vida deles. Não de simplesmente sermos abençoados pela presença dele, pelo presente que eles são para nós, mas de sermos bênção. Por isso que a palavra do Senhor diz:
Se você olhar no próprio capítulo 1, lá no versículo 42, quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, e o Espírito Santo vem sobre Isabel quando Maria a saúda ali, na chegada em casa, e Isabel é cheia do Espírito Santo, e João, que estava ainda no ventre de Maria com 6 meses de gestação, a palavra diz que ele estremece, ele vibra lá no útero de Isabel, e Isabel explode num louvor e adoração a Deus, trazendo uma palavra profética para a vida de Maria. E ela diz o seguinte: bendita é você entre as mulheres. E conforme a linguagem mais antiga, e bendito é o fruto do seu ventre, né? E bendito é o filho que você dará à luz, diz a Nova Versão Internacional. Prestem atenção que a primeira palavra profética, a primeira expressão direta de Deus para Maria e sobre Jesus, é trazendo o propósito de vida deles, e o propósito de que tudo, ou para que tudo aquilo estava acontecendo, para serem benditos. E nós precisamos entender isso. O que é ser bendito? Ser bendito é diferente do que ser abençoado, e que muitas vezes nós confundimos. Nós temos muito vontade, como já disse, de sermos abençoados. Ser abençoado é receber bênçãos. Ser abençoado é receber dádivas do Senhor, ou de alguém, de alguma pessoa. Mas ser bendito vai muito além do que isso. O termo lá na língua original é eulógio, que significa aquele que abençoa. Tem um sentido de trazer bênção, de receber bênção, mas o sentido mais profundo da palavra é aquele que abençoa, aquele que roga bênçãos pelos outros, aquele que distribui a bênção. Então nós somos chamados, assim como Maria foi, para abençoarmos, para sermos benditos, para sermos filhos benditos do Senhor, e vocês como mães benditas do Senhor, para abençoar, para trazer realmente, não apenas ser hospedeiro ou receptoras de bênçãos, mas de ser bênção. É por isso que você vai ver, e hoje no nosso meio fica bem mais fácil de se perceber, né, com o Davi pequeno, né? Você vai ver o quão importante é a disposição de uma mãe, de estar em todo tempo disposta a abrir mão do seu sono, da sua vida, muitas vezes da sua própria saúde, do seu conforto, para poder abençoar a vida daquele que ela recebeu de presente, ou que nós recebemos de presente. É por isso que quando Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, exclama, ela diz: bendita é você entre as mulheres. Você vai ser uma pessoa que vai abençoar. Vocês se lembram quando Deus chama Abraão, e Deus diz: olha Abraão, eu vou abençoar você. Mas Deus conclui o mesmo versículo dizendo: eu quero abençoar você com um propósito. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus nos dá, Ele nos dá com um propósito. E o propósito não é simplesmente, como já falamos, gastarmos com nós mesmos. Nós não recebemos os nossos filhos simplesmente para usufruirmos, para termos eles como bibelôs, para termos eles como a nossa boneca de brincar, né? Como aquele que nós vamos criar para nós mesmos, não. E é esse o diferencial. A pessoa bendita, a mãe bendita, ela produz para o reino e não para si própria. Foi isso que foi declarado para Maria. Foi isso que ela entendeu quando diz: olha, bendito é o filho que você vai dar à luz. E ela diz: mas por que sou tão agraciada? A própria Isabel diz: mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, diz Isabel para Maria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá
aquilo que o Senhor lhe disse. Você crê que se cumprirá o que o Senhor disse para você sobre os seus filhos, sobre a sua geração? Você crê que se cumprirá toda a boa promessa do Senhor para a sua vida? Você e eu, nós que somos pais, somos responsáveis de ensinar os nossos filhos, de educar os nossos filhos, de sermos bênçãos na vida deles, para que o Senhor possa fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, assim como Ele diz para Abraão. Maria não era perfeita, nunca foi uma mãe perfeita, não era, era falha como você é, era falha. Aqui é muito frio, mas lá onde nós morávamos antes, onde tivemos os nossos filhos, era quente. E eu me lembro um dos dias que o meu coração mais doeu, foi um dia que o Rafael já estava dormindo no quarto dele, já sozinho, e nós ligamos o ar-condicionado, e eu ligava o ar-condicionado e tinha que ligar, para ele ficar ligado muito tempo, para poder esfriar, que era muito quente. E aí depois eu ia lá e reduzia a temperatura, para ficar uma temperatura agradável ali, aquela temperatura que vocês acham quente aqui, a gente colocava lá, né, 25 graus, a gente colocava assim, para poder dormir fresquinho. Aqui 25 graus, está todo mundo atrás de tomar um banho. E aí, esqueci de desligar, ou de baixar, de aumentar mais a temperatura, e quando pegamos o Rafael, ele estava quase um picolé, havíamos esquecido ele lá, e ele estava quase num estado de hipotermia. Falhas nossas. Quantas vezes já falhamos, já nos esquecemos. E Maria não era diferente, porque ela não era perfeita. O propósito dela não era ser perfeita, o propósito dela era ser bendita. As condições que Deus encontrou no coração de Maria para fazer dela a tutora do seu próprio filho, daquele que seria o Salvador do mundo, não eram condições de perfeição, não, muito pelo contrário, eram condições de obediência, de decidir ser realmente uma pessoa que estava disposta a abençoar. Quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 2 do Evangelho de João, e o versículo 4, nós vemos Maria, ministramos recentemente sobre isso, né? Maria dando ali aquela meia bola fora, uma errada no prazo, né? Quando pede para Jesus ajudar ali aquele casal, e Jesus dá uma resposta para ela dizendo: o que é que eu tenho com isso, mulher? O que eu tenho com isso? Ainda não chegou a minha hora. Se fosse uma mãe birrenta, né, já virava a cara, já ia para o canto chorar. Como é que meu filho faz um negócio desse comigo no meio de uma festa? Eu estava tão feliz, estava tão bom, e ele me dá uma resposta atravessada dessa? Não. Nós vemos na passagem de Marcos capítulo 3, ali do versículo 32, fala a respeito de uma circunstância, quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava ensinando, e a mãe de Jesus, essa Maria, essa mesma Maria, ficou sabendo que Jesus estava lá na casa dela, ela com os irmãos de Jesus, que eu acredito que vocês sabem, né, que Jesus teve muitos irmãos, amém? Sabem, né? Então vai ganhar um doce agora quem lembrar o nome de 2 irmãos de Jesus. Judas, não, um de lá, outro de cá, não vale, tinha que lembrar. Judas e Tiago, olha aí, estão afiados, é verdade. 2 deles eram Judas e Tiago. Né, mas não era o Judas Iscariotes, né? Então nós tínhamos mesmo Tiago, Judas, José, e tinha Simão, que eram irmãos de Jesus. Ah, isso está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, queridos.
Está na Bíblia. E tinha também muitas irmãs. Tinha outras irmãs. Então, você pode conferir depois na palavra de Deus que é dessa forma. Quando nós olhamos aqui em Atos, por exemplo, lá no capítulo 1 de Atos, você vai ver, se eu não me engano, é no capítulo 1 de Atos. Fala assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui já mostra que Jesus tinha vários outros irmãos. Quando Paulo vai falar a respeito do apostolado dele, ele diz: será que só eu e Timóteo não temos o direito de sermos assalariados, assim como são os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, ou de levar conosco uma esposa crente, né? Fala dos irmãos do Senhor também. Em 1 Coríntios capítulo 9, 5, fala a respeito disso também. E aqui no texto de Marcos, que era o texto que eu tinha citado, no versículo 20, Maria, lá com os seus demais filhos, ficam sabendo que Jesus estava pregando, desculpem a expressão, igual doido. Não parava nem para comer, não parava nem para se alimentar. E Maria ficou sabendo disso, a família dele ficou sabendo disso e falou: vamos lá, vamos pegá-lo e vamos trazer para almoçar, nem que seja na marra, porque ele está fora de si. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia, queridos. Quem já leu? Olha, tem 2 que leu, 3 que leu pelo menos. Vamos lá, então vejam só o que diz Marcos capítulo 3 e o versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força. Saíram os familiares, quem? A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Ah, pastor, mas o texto não diz que é a mãe e os irmãos, fala que é os familiares. Caminhe comigo. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Fora de si é um termo assim bem educado para dizer, né, que não está batendo bem da cabeça, que não está no seu estado natural. Era esse o pensamento que Maria e os irmãos de Jesus tiveram a respeito de Jesus. Não entenderam o propósito. Falhos como você e eu, que muitas vezes achamos que os nossos filhos podem estar vindo para a igreja demais, né? Pode estar atrás de dançar demais, ou de tocar demais, ou de fazer alguma coisa. Somos passíveis desse tipo de erro? Somos. Que são erros, não deixam de ser erros, assim como foi de Maria. Agora acompanhe comigo no versículo 33 do próprio capítulo 3. Versículo 31. Então chegaram, Jesus estava pregando lá numa casa, né? Na casa aqui, e chegaram. Diz assim: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Eles saíram para ir buscá-lo à força, chegaram, ele estava pregando numa casa, já tinha passado muito da hora do almoço, e eles chegaram, não conseguiram entrar porque era muita gente, ficaram do lado de fora e mandou alguém, Maria certamente, né, manda avisar, fala para Jesus que eu estou chamando ele aqui fora. Fala para Jesus que eu estou chamando. O texto não fala que falou assim, mas veja só o que o texto fala. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Quem? A mãe e os irmãos de Jesus. Mandaram, deu uma ordem para ele, dizendo: olha, vem cá, estamos esperando você aqui fora. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus diz: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vejam que a circunstância, mais uma vez, deixa claro de uma ação equivocada de uma mãe, que tinha razão, humanamente falando, tinha quando você pega o seu filho
Você já comeu, menino? Não, então vai comer. Eu não estou com fome. Não, vai comer sim, você precisa comer. Você precisa se alimentar. Não é assim? Isso é a condição de quê? A condição de quem é abençoadora. De quem não está só querendo bênçãos, mas de quem está querendo abençoar, de quem é bendito. E assim era, essa era a atitude de Maria. Não era uma atitude de todo errada, mas não entendeu o propósito próprio de uma pessoa como você e como eu. Uma outra circunstância que deixa bem claro, que mostra, é quando Jesus completa 12 anos. Quando Jesus completa 12 anos, eles vão a Jerusalém, não é? Provavelmente Maria já deveria ter ali, mas pelo menos mais uns 5 filhos, uns 4 filhos, porque era o comum da época. Os filhos vinham na sequência, não era assim? Não tinha anticoncepcional, não tinha nada. A produção ia ali de 2 em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Era o natural. Então, quando nós olhamos para o episódio em que Maria esquece Jesus lá na cidade, nós não atentamos muitas vezes que Jesus era o filho mais velho. Jesus tinha 12 anos, mas era o filho mais velho de um casal que provavelmente teria ali pelo menos, vamos colocar por baixo, teria pelo menos mais 4 filhos. Talvez um de colo ou 2 de colo, né? Um bebezinho, o outro com mais uns 2 anos, 3 anos, que tem que carregar no colo também numa viagem. E acontece que Maria achou que o mais velho, que já não precisava ter tanta preocupação com ele, estava ali entre os parentes, caravana, viajando todo mundo junto. Quanto tempo Maria percebeu, levou para perceber que Jesus não estava junto com eles? 3 dias, queridos. Sabe o que é uma mãe passar 3 dias sem falar com o filho e não perceber que ele não está por ali junto? Certamente era algo natural para eles estar viajando e os filhos maiores estarem ali brincando, estarem junto com os filhos dos outros e caminhando. Com certeza era natural. 3 dias de caminhada, Maria procura Jesus, até então achava que estava com os outros familiares, achava que estava ali por perto, mas quando procuram, veem que não encontram, saem procurando e voltam para a cidade e encontram Jesus no templo, fazendo pergunta para os doutores, respondendo as perguntas. Eu creio que isso é suficiente para mostrar que a mulher que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho aqui na terra, era como você, não era perfeita. Então não fique muitas vezes se culpando pelos seus esquecimentos. Não fique se culpando muitas vezes porque você poderia ter feito melhor e não fez. Não, você precisa ter no seu coração a disposição de fazer sempre o seu melhor, de ser alguém bendita, de ser alguém que tem o propósito de abençoar, de ser alguém que está disposto a levantar a sua voz e dizer: sou serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua palavra. Amém, queridas? É esse o propósito. Deus nunca quis que você fosse perfeita como mãe. Não. Ele só quer que você tenha um compromisso de criar os filhos que Ele te deu, ou que ainda te dará, como sendo filhos de Deus. Ele só quer que você, a cada dia, saiba da sua responsabilidade de ser abençoadora, de ser realmente bendita, de não ficar apenas querendo ser servida por Deus e pelas pessoas, mas você ter a disposição de servir, de fazer a diferença. Deus não espera que você seja perfeita, mas espera que o temor dele esteja no seu coração, e espera de você a disposição para ser uma mãe bendita. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E se você está com a sua mãe aqui, eu queria que você fosse abraçar com ela.
E quem está sem mãe, abraça uma outra mãe aí. Pode deixar o teclado, pode ir lá. Obrigado. Deixa só um pad aí segurando. Enquanto Maria estava feliz por saber que o que havia sido gerado dela faria a diferença para as nações, ela recebe uma palavra dizendo: mas viver o propósito de Deus tem um preço. Uma espada atravessará o seu coração. Muitas vezes é difícil, talvez, para você entender o amor de mãe. O amor de uma mãe que vê um filho de 1,90 m e alguma coisa casando e chora. E sente a falta. E sente a dor de alguém que amou a vida inteira e agora vai precisar ficar longe. Não foi diferente com Maria. E não será diferente com você, mãe. Por isso, saiba de uma coisa: decida fazer com que os seus filhos vejam em você a vontade e o propósito de Deus se cumprindo. Decida fazer com que todos os dias você seja aquela voz que vai estar buscando abençoar, que vai estar se posicionando como pessoa bendita do Senhor. Você que está aí na sua casa, se os seus filhos estiverem aí com você, abrace-os, abrace-os. Você, filho, você precisa saber que a sua mãe não é perfeita, os seus pais não são perfeitos, mas você precisa levantar as mãos para os céus se você tem uma mãe que está disposta a fazer cumprir na vida dela o propósito de Deus. O que Maria se dispôs foi inclusive a ser apedrejada, se ela fosse acusada de traição enquanto noiva, mas ela decidiu cumprir o propósito. Decidiu que a vida dela estava à disposição de Deus, não para fazer o que ela queria, mas para cumprir o propósito dele para a vida dela. E que nessa noite, você mãe que está aqui, você mãe que está nos ouvindo, de onde quer que você esteja, entenda que Deus tem um propósito para você, e tem um propósito através de você para a vida dos seus filhos. É o propósito que você seja uma abençoadora. É o propósito que você seja uma mulher bendita, que através de você, a bênção do Senhor, que já foi derramada sobre a sua vida, alcance a vida dos teus filhos, e que eles possam saber que quando o propósito de Deus estiver se cumprindo na vida deles, ainda que você esteja do lado, chorando, angustiando, como Maria ficou quando Jesus estava ali pendurado na cruz, a palavra do Senhor diz que ela estava lá aos pés da cruz, mas de forma alguma ela pediu: filho, não faça isso. Não há registro algum falando que ela pedisse que não fizesse aquilo para livrá-la da espada que atravessaria o seu coração. Não, mas ela estava ali sofrendo, mas sabendo que o que estava acontecendo com o filho dela era o propósito de Deus. Seus filhos foram criados e foram dados a você para que eles cumpram um propósito. Seja você, mãe, a primeira incentivadora para que eles possam cumprir o propósito de Deus, ainda que esse propósito os leve a uma cruz, ainda que esse propósito os leve para longe de você, ainda que esse propósito possa fazer com que o seu coração seja atravessado por uma espada, mas que você possa fazer como Maria fez, levantar as suas mãos aos céus e dizer: sou serva do Senhor, cumpra em mim a vontade do Senhor. Cumpra em mim a tua vontade, Deus, para que a minha família, para que a minha casa seja abençoada e viva o teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Agora eu queria que vocês, como filhos, orassem e abençoassem. Abençoa aí a sua mãe. Abra os seus lábios.
Abençoa, agradeça a Deus pela vida dela. As mães sempre dizem, principalmente as filhas: você só vai saber isso quando você for mãe. Porque é realmente diferenciado. A dor que atravessa o coração é diferenciada. E é interessante que Deus pode continuar orando, pode continuar ministrando. Deixa sua mãe ouvir a sua voz. Deus não fala para José que uma espada atravessaria o coração dele, porque certamente já sabia que José já não estaria lá quando Jesus fosse crucificado. Mas ele fala para Maria, dizendo: Maria, você vai criar o seu filho, você vai abençoá-lo, você vai ser essa pessoa bendita na vida dele. Mas uma espada vai atravessar o seu coração. Parafraseando sobre o texto: quando você vir o meu propósito se cumprindo na vida dele. Muitas vezes nós oramos, e você como mãe ora para que as bênçãos do Senhor se derramem sobre a vida dos seus filhos. Mas saiba que as bênçãos dele incluem a cruz, incluem um caminho apertado, incluem um caminho difícil. E não tenha medo de errar, mãe. Tenha medo de que o seu coração não esteja disposto a viver o propósito de Deus. Não tenha medo de enfrentar os desafios. Não tenha medo de interceder e de conversar com outras pessoas a respeito dos seus filhos. Não. Mas tenha medo de não fazer o seu melhor a cada dia. Tenha medo de não buscar que o propósito de Deus se cumpra na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, mãe. Eu quero abençoar a sua vida, a sua condição de mãe, esse legado que Deus deixou nas suas mãos. Que eles possam a cada dia refletir a glória de Deus que está sobre a sua vida. E você possa dizer, como disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que você possa também ser essa pessoa que se alegra em Deus pela vida dos seus filhos. E que vocês, filhos, nunca se esqueçam de orar, de interceder pela sua mãe, de honrá-la, de abençoá-la, de compartilhar com ela todos os momentos, de fazer com que ela possa se sentir segura de que através da sua vida também as bênçãos do Senhor chegarão à vida dela, que ela também será abençoada através de você, que é um filho bendito do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida de cada uma das mães aqui neste lugar, Pai. Só o Senhor sabe as dores, só o Senhor sabe o sofrimento, só o Senhor sabe onde estão os filhos e como estão os filhos, mas o Senhor as capacitou para que elas sejam mulheres benditas, para que elas possam viver o teu propósito, para que a tua vontade se cumpra na vida delas. Deus, quantas mães que talvez estejam vendo os seus filhos andarem por caminhos que não são os teus caminhos, e uma espada tem atravessado os seus corações. Eu clamo agora, Pai, para que o Senhor dê sabedoria, dê graça, para que elas possam entender a tua vontade, e que seja o canal para serem mulheres benditas, mães benditas, que abençoem os seus filhos, e que seja um exemplo na vida deles, e que seja o canal da manifestação da tua vontade para a vida dos seus filhos. Dá-lhe, Senhor, um coração quebrantado, contrito, um coração que te conheça, um coração que caminha com o Senhor, um coração, Pai, que chega diante da sala do trono e que apresenta a vida dos seus, e que é uma intercessora de fato para a glória e para o louvor do teu nome. Que elas sejam mães capazes de intervir, Senhor, na vida dos seus filhos, de interceder diante dos céus pela vida dos seus filhos, e assim alterar as realidades e fazer com que eles possam andar nos teus caminhos. Em o nome do Senhor Jesus, traz alegria, traz paz ao coração de cada uma, Senhor, e as capacita para que elas possam lutar, que elas não sintam, Senhor, essa dor ou remorso de ficar se perguntando onde eu errei, porque o Senhor
as coloca como mãe, como pessoas falhas mesmo, mas que elas assumam uma posição diante de Ti, de serem Tuas servas e de se disponibilizarem diante do Senhor, para que a Tua vontade se cumpra na vida delas e através da vida delas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os filhos, abençoa os esposos neste lugar, abençoa, Senhor, cada um dos que estão ouvindo essa palavra, e que eles possam ter esse descanso nas suas almas, para caminhar tranquilos e dispostos a serem homens e mulheres benditos de Deus para a sua geração, em o nome do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, os seus estudos e tudo aquilo que você se dispuser a fazer, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus em Cristo os abençoe. Aplauda o Senhor. Dê um abraço na sua mãe. Dê um abraço apertado nela. E que Deus em Cristo possa conduzi-los durante toda essa semana, que seja uma semana de bênção. Você que está em casa, não saia sem compartilhar antes. Compartilhe, marque os seus amigos, marque pessoas, marque seus familiares, para que eles possam também ser abençoados. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente.